Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol, especialista em autismo precoce, e estou aqui para dar uma aula de gestão de comportamentos inapropriados. Essa aula faz parte de um curso, o nosso curso aqui do Instituto Farol, que conta com cerca de 20 aulas específicas para a gestão de comportamentos inapropriados e que nós vamos apresentar várias dificuldades, várias formas de resolver essas dificuldades, vários aspectos, tanto teóricos quanto práticos, para que você, pai ou profissional, saiba auxiliar e possa auxiliar a sua criança no espectro do autismo, que apresente comportamentos inapropriados. Nessa primeira aula, a gente vai discutir um pouquinho a relevância, a necessidade desse trabalho de gestão de comportamentos inapropriados. Então, eu espero que seja útil para vocês. Aproveite a aula e até mais. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que cerca de 60% das crianças no espectro do autismo em início de tratamento apresentam um transtorno de comportamento. Tá? Esse é um número que foi de uma pesquisa no Canadá. Eu recentemente recebi uma outra pesquisa que apontou 64%. Então, existe uma certa variação de uma pesquisa para outra, mas essa variação não é tão importante, é muito em torno ali de 60% das crianças. Então, gente, se você é profissional que trabalha com crianças com autismo, não tem jeito de você fazer estimulação precoce sem trabalhar com os comportamentos inapropriados. É muito importante porque senão, muitas vezes, sem querer a gente reforça esses comportamentos e aí acaba que a sessão se torna inviável depois de algum tempo. Acontece muito frequentemente também, acho que é até mais frequente do que os comportamentos ficarem tão intensos, é de nós, profissionais que estamos trabalhando com as crianças com autismo, começarmos a evitar de fazer certas demandas, de pedir certas coisas para a criança, porque se a gente pede, ele fica bravo, se ele pede, a gente pede, ele bate a cabeça, se a gente pede, ele bate na gente, e a gente perde a sessão, e aí fica uma sessão com baixa intensidade de intervenção, com um baixo número de oportunidades de aprendizado. E para uma criança com autismo, ter uma sessão com baixas oportunidades de aprendizado é a mesma coisa que não desenvolver o seu pleno potencial, de não ter suporte para desenvolver o seu pleno potencial. Então, gente, 60% dos nossos meninos, de cada 5 crianças que entrarem no consultório, 3 delas vão ter um transtorno de comportamento. É muito frequente, né? Então, um dos fatores de risco é a severidade do diagnóstico. Muitas vezes você tem ali as crianças que têm uma severidade maior, elas têm mais, muitas vezes, evitamento do contato social. Então, muitas vezes elas têm que aprender formas de evitar esse contato social. Muitas vezes essas crianças no espectro também têm menos dificuldades de comunicação quando o diagnóstico é mais severo. Então, ela tendo mais dificuldade de comunicação, muitas vezes ela desenvolve comportamentos mais inapropriados para conseguir comunicar aquilo que ela precisa comunicar. Tudo isso vai sendo um fator de risco, um fator que aumenta aí a possibilidade dessa criança apresentar problemas de comportamento mais severos. Os indivíduos com comportamentos repetitivos ou ritualizados têm mais risco também de desenvolver um transtorno de comportamento. Isso acontece muito porque, às vezes, essas crianças com tendências mais de comportamento repetitivo, ritualizado, acaba querendo que as coisas saiam sempre do jeito que ela quer. E aí, quando a gente interage com ela e modifica a estrutura do jogo, da brincadeira, ou quebra os seus rituais, muitas vezes isso gera um acesso de raiva, gera acesso da criança querer realmente ter uma revanche, querer garantir que você não faça aquilo novamente. E aí os comportamentos inapropriados muitas vezes aparecem de forma explosiva e acabam funcionando, porque a gente começa a não interferir tanto no jogo da criança para não ter aqueles comportamentos, aquelas brigas, né? E a gente acaba evitando e reforçando ainda mais esse comportamento, porque ele passa a funcionar, tá? Então, criança que tem muita tendência de querer sempre as coisas do mesmo jeito, ou que cria muitos rituais, ela tem um risco maior também. Crianças que têm outras psicopatologias em comorbidade, crianças com transtornos de ansiedade, com depressão, com seletividade alimentar, principalmente aí com transtorno com TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo acontece muito. Crianças que têm distúrbios de sono também ficam muito mais irritáveis, a chance delas terem uma dificuldade de regulação, de autorregulação é ainda maior.
As crianças com autismo, elas já têm uma alteração na região das amígdalas, não as amígdalas da garganta, das amígdalas do cérebro, que é uma região muito responsável pela regulação emocional. Então, uma criança que já tem mais dificuldade de regulação emocional do que uma criança típica, ainda tem um transtorno, né, um distúrbio de sono, passa a noite inteira sem dormir. Gente, quem tem filho pequeno ou quem já teve filho pequeno, muitas vezes se lembra como que era ficar sem dormir. O quanto que a gente fica irritado, o quanto que a gente fica vulnerável, né? Então, para as nossas crianças com autismo que já têm uma certa dificuldade de autorregulação, ter ainda um transtorno de sono ou um transtorno de ansiedade, um transtorno obsessivo compulsivo, né? Isso aumenta ainda mais a chance de problemas de comportamento. Então, indivíduos não verbais que não têm alguma alternativa de comunicação funcional, muitas vezes ela tem que achar alguma forma de obter o que ela precisa ou de comunicar uma necessidade, né? Quando a criança é pequenininha, os bebês comunicam muito através do choro e a gente acaba respondendo imediatamente. O ser humano, ele é configurado, né? O nosso hardware, o nosso corpo, o nosso cérebro foi desenhado para que nós respondêssemos ao choro. E a espécie humana só sobrevive porque o ser humano tem a tendência de responder ao choro. E aí a criança que não sabe comunicar de forma funcional, às vezes acaba chorando e a gente atendendo. E aí ela desenvolve outros comportamentos inadequados muitas vezes para a gente conseguir, né, para que ela consiga comunicar com a gente. Então, crianças que têm baixo nível de comunicação têm um risco muito maior de desenvolver comportamentos inapropriados como forma de substituir aí a comunicação apropriada por uma comunicação que funciona, mas que nem sempre é apropriada socialmente. Em relação à idade também, quanto mais nova a criança, mais risco de comportamentos agressivos. Isso é verdade também para as crianças com desenvolvimento típico. Né? Crianças com desenvolvimento típico, cerca dos 2 anos de idade, entre 2 e 3 anos de idade, tem um pico de agressividade muito grande, né? As professoras de escola primária, né, do começo aí da educação, sabem muito claramente como que funciona isso. Toda hora, 2, 3 anos de idade, toda hora tem alguma criança batendo, mordendo, faz parte do desenvolvimento dela se afirmar, né? Ela faz muitas vezes isso com comportamentos inapropriados para garantir o espaço, para garantir o próprio brinquedo, para garantir o objeto, para chamar a atenção. Só que isso, quando se torna um hábito de uma criança, por exemplo, no espectro do autismo, que não tem comunicação funcional, que não tem o mesmo nível de desenvolvimento cognitivo, muitas vezes permanece de forma mais persistente. Então, para as nossas crianças menores no espectro, a gente não pode simplesmente dar o mesmo tratamento que a gente dá para as crianças típicas, e a gente não pode correr o risco de ser negligente. A gente tem que garantir que a gente está trabalhando para que esses comportamentos inapropriados reduzam cada vez mais, para que a criança pare de morder, para que a criança pare de bater. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, tá? E lembrar o seguinte, aqui nós estamos falando de fatores de risco. Fator de risco não é o mesmo que causalidade, ou seja, não é porque a criança é mais nova que necessariamente ela vai ter um transtorno de comportamento. O risco é maior, tá? Então, uma criança aqui que tem um diagnóstico severo, com muitos comportamentos repetitivos ou ritualizados, com seletividade alimentar, né, um distúrbio de sono, que é não verbal e que ainda tem entre 2 e 3 anos, a chance dela ter, sobretudo ali pelos 3 anos de idade, um transtorno de comportamento é significativa. Então, ela tem muito mais risco quando ela tem todos esses fatores de ter um transtorno de comportamento. Mas existem crianças que têm todos esses fatores e que não desenvolvem um transtorno de comportamento. Tá? Então, não é porque tem esses fatores que vai desenvolver, mas se tem algum deles ou múltiplos deles, a chance de desenvolver um transtorno de comportamento é maior. E por que a gente tem que intervir e ajudar essas crianças a reduzir a frequência desses comportamentos inapropriados? Sejam eles comportamentos agressivos, seja bater, seja se bater, seja grito, seja choro persistente, seja se jogar no chão, tá? A gente precisa ajudar porque afeta muito o aprendizado. Esse é o principal aspecto. Gente, afeta muito. Quem já trabalhou com uma criança com transtorno de comportamento sabe.
A nossa capacidade de ensinar fica muito reduzida, porque a gente não tem a capacidade de manter a mesma frequência de demanda. Porque toda vez que a gente pede alguma coisa um pouco mais complexa, a gente está correndo o risco de ter um comportamento disruptivo da outra parte, que vai interromper a sessão, que vai interromper a nossa estimulação. Acontece também que muitas vezes a família deixa de interagir com a criança, para de pedir coisas para a criança, para de estimular a criança, porque sabe que quando vai interagir, muitas vezes tem problema de comportamento. Então, uma criança que já tem uma taxa de aprendizado abaixo da média, precisando de uma estimulação intensiva, seja em qualquer ambiente, ao longo de todo o dia, de repente passa a ter muito menos interação, muito menos demanda, muito menos incitação, muito menos suporte para o desenvolvimento, porque todo mundo fica com receio e porque boa parte do tempo ela passa tendo crises ao invés de realmente estar se engajando no aprendizado. Isso afeta o desenvolvimento como um todo, em todas as esferas do desenvolvimento, porque ele deixa de ter estimulação em todas as esferas do desenvolvimento. Reduz muito essa estimulação e a capacidade dela de ter oportunidades de aprendizado no seu ambiente natural, tá? Limita também as experiências possíveis. Uma criança que tem um transtorno de comportamento, é muito difícil você levar no restaurante, porque ela terminou de comer, agora ela quer descer, e você ainda não terminou. O que você faz? Se você fala não para a criança, ela começa a se bater, começa a jogar as coisas, começa a chorar dentro do restaurante. Muito difícil uma família sustentar e fazer a gestão de um comportamento inapropriado dentro de um restaurante para uma criança que faz autolesivo, né? Muitas vezes as famílias param de ir nesses ambientes. Então você tem uma criança que já tem mais dificuldade de aprendizado, de comunicação social, que deixa de ter múltiplas oportunidades de socialização e de aprendizado em contextos distintos, porque a gente deixa de expor ela, a gente deixa de ir nos lugares. Gente, a gente deixa mesmo, é muito difícil para as famílias. Então, reduz aí o número de experiências possíveis, né? Você não vai levar num parquinho, sei lá, vou levar na Disney uma criança com transtorno de comportamento? Provavelmente vai ser uma péssima viagem, vai ter toda hora dor de cabeça, vai brigar, fica muito mais difícil. Né? Criança com autismo já dá muito mais manutenção, né? A gente como pai tem que ter muito mais atenção. E eu sou pai de uma criança com autismo, eu falo realmente como pai. Como pai de criança com autismo, não tem como a gente ser meio pai, mais ou menos pai, não tem jeito. Se for, vai responder, vai pagar as consequências, porque a criança não vai desenvolver comportamentos que vão atrapalhar o funcionamento dela cotidiano, que vão atrapalhar a dinâmica da casa. Né? Já é difícil a gente ter um filho com autismo. E se a gente tem um filho com autismo com transtorno de comportamento, muitas vezes a gente vai cada vez mais evitando certas situações. Festa de criança, visitar parente, fazer Natal em casa. Cada vez mais a gente vai relimitando essas experiências possíveis. Outra coisa é que afeta a condição física do próprio indivíduo com autismo a médio e longo prazo. Porque muitas vezes ele acaba se machucando, né? Eu conheci indivíduos com autismo que tinham comportamentos autolesivos muito graves, que acabaram tendo lesões cerebrais mesmo, que aí afetam ainda mais o funcionamento, atrapalham ainda mais o desenvolvimento daquele indivíduo, porque ele se machucou, porque ele causou um dano, às vezes, irreversível. E resulta em estresse, depressão, ansiedade, redução do sentimento de competência, aumentando ainda mais a rigidez do próprio indivíduo com autismo. Né? Uma pessoa com autismo mas que tem ali um transtorno de comportamento. Ele segura a onda, às vezes no trabalho, às vezes é um cara inteligente, um cara capaz de se integrar, com bom desenvolvimento, arruma um emprego. Aí, ele não tem tanta autorregulação e de repente estoura no meio do ambiente de trabalho. O que vai acontecer? Ele vai ser mandado embora. É uma pessoa que vai ter muita dificuldade de se manter no ambiente de trabalho, de se manter funcional, muita dificuldade muitas vezes de morar sozinho, né? Então, reduz a independência e a empregabilidade. É difícil você deixar um adulto que tem um transtorno de comportamento morar sozinho um dia. Porque um dia que ele que ele perde realmente ali as estribeiras, que ele perde realmente ali o autocontrole, você tem um risco dele se machucar, dele quebrar tudo, dele causar danos muito graves a ele ou ao imóvel, né? Então, reduz a chance da gente poder permitir que essa pessoa viva sozinha um dia. E reduz a chance de empregabilidade. Você pode ter ali, sei lá, uma pessoa genial no trabalho,
Muitos dos nossos meninos viram excelentes programadores. Imagina, ele é um extraordinário programador, mas uma vez por ano ele quebra o escritório inteiro. Tem como manter ele empregado? Não tem, ele pode ser extraordinário, né? Então a gente tem que lembrar disso. Manter comportamentos inapropriados, gente, é um risco muito elevado de redução da empregabilidade e da independência desse indivíduo no futuro. Aumenta também o isolamento e a estigmatização. Muitas vezes esse indivíduo acaba... Às vezes eu vi casos das crianças que ficam isoladas até dentro da própria casa. Tem uma parte da casa que é para o indivíduo que só uma ou duas pessoas entram e ajudam ele por ali, na idade adulta. Acontece, né? E é muito difícil você conseguir integrar ele no resto da comunidade, levar ele para fazer atividades, para ele ir no cinema, para ele ir num teatro, para ele sair de casa, para ele conviver, para ele ir no estádio, para ele ir em outros lugares conviver com as pessoas da comunidade, se ele tem um transtorno de comportamento. Sobretudo à medida que a criança vai crescendo, que vai se tornando adulta, a gente não pode esquecer isso. As crianças crescem e gera mais estigmatização. Para a própria família, inclusive. Muitas vezes, elas sofrem discriminação na rua. Acha que o menino é mimado, acha que a família é muito firme. E aí, quando você está corrigindo o comportamento e que você muitas vezes tem que não ficar dando atenção para aquele comportamento naquele momento, as pessoas muitas vezes julgam na rua, acham que você está fazendo alguma coisa errada, acham que você está sendo negligente com a criança, e frequentemente não é o caso, né? Geralmente não é o caso, geralmente a gente está tentando corrigir o comportamento, mas gera muita estigmatização. Um outro aspecto é o risco físico e psicológico para as famílias, de todos os transtornos de desenvolvimento, de todas as condições de deficiência. O autismo é aquele que apresenta o maior risco de agressão para os cuidadores. Os cuidadores de crianças e de adultos com autismo são os que mais frequentemente relatam estarem em licença médica por condições de saúde ligadas a agressões que sofreram ao longo do tratamento ou da vida cotidiana. Então, isso é um estresse muito grande para a família, né? Você está sempre com receio. E em casos mais graves, eu trabalhei num hospital que chamava Hospital Rivière de Prairie. E nesse hospital, eu trabalhava na ala de transtorno grave de comportamento para pessoas com autismo. E ali era um hospital em que eles só iam internados quando realmente não tinha mais nenhum recurso. E muitas vezes a gente via famílias que ligavam lá no hospital. Olha, o meu filho está aqui do lado de fora, ele está esmurrando a porta, ele está com uma faca na mão, eu estou trancado dentro do banheiro, o que eu faço? Eu não quero chamar a polícia, eu não quero ter que chamar a polícia para o meu filho, o que eu faço? Então são casos mais drásticos, são casos mais raros, mas é o tipo de coisa que, olha o risco e a pressão psicológica que aquela família sofre. É uma coisa que pode acontecer, né? Reduz também a possibilidade de suporte externo. É difícil achar uma babá para uma criança, né? Às vezes você quer ir no cinema, precisa ficar com uma pessoa, fique com a criança, e aí você quer contratar uma babá. É difícil achar uma boa babá para criança. Para uma criança com autismo é muito mais difícil. E para uma criança com autismo com transtorno grave de comportamento, é quase impossível. Muitas vezes nem mesmo os familiares têm condição de ficar com a criança. Então isso atrapalha demais a dinâmica da família, manutenção do casamento, atrapalha demais. Às vezes a gente precisa de férias, né? Às vezes eu vejo pai e mãe com burnout e não tem quem cuide no lugar. Pai e mãe com depressão e não tem quem fique no lugar, não tem suporte externo, né? Aumenta o risco de internação, né? No futuro, aumenta o risco e a necessidade de habitação assistida, de que ele tenha que ter sempre alguém ajudando ali para que ele tenha a condição de continuar e de viver e de se manter. Pessoas com transtorno de comportamento muitas vezes precisam de muito mais suporte no futuro do que as pessoas com autismo que não têm transtorno de comportamento. Agora, o que são esses problemas de comportamento? Qualquer coisa é problema de comportamento, a gente muitas vezes usa algumas justificativas, né? Ah, não, mas criança típica também é assim, criança típica também chora, criança típica também bate, verdade? Criança típica também bate. Mas aí nós temos dois aspectos importantes. Primeiro, a nossa criança com autismo já tem uma tendência de isolamento social maior do que a média. Se de repente ela começa a bater nos coleguinhas, você acha que esses coleguinhas vão querer brincar com ele? Muitas vezes vai reduzir as oportunidades de aprendizado, vai reduzir o contato social porque ele bate nos coleguinhas e os coleguinhas não querem mais tanto interagir com ele.
Então é muito importante que a gente fique atento a esses problemas de comportamento, porque se eles forem acima da média, se acontecer mais frequente do que geralmente acontece com as crianças típicas, o risco de criar um isolamento para aquela criança é maior ainda. Tá? Então eu tenho que lembrar o seguinte, criança bate, mas bate todo dia? Bate 5 vezes por dia? Criança se bate às vezes, pode até tentar se bater, mas isso persiste por 3 meses, tá? Então, muitas vezes o que a gente fala, mas esse não é um problema de comportamento, crianças típicas também fazem. Se está atrapalhando o funcionamento da criança, se está acima da média, se está acima da frequência ou na intensidade do que a média das crianças típicas, fique de olho, provavelmente você está falando aí de realmente um transtorno de comportamento ou um comportamento inapropriado importante. Então, para as finalidades desse curso, nós consideramos um problema de comportamento um comportamento que culturalmente seja considerado atípico em sua intensidade, sua frequência e sua duração, e esse comportamento afete aí a segurança, a saúde ou a condição física e que possa afetar significativamente a capacidade do indivíduo de se adaptar no seu ambiente social, de utilizar os recursos comunitários, os recursos que ele tem disponível, sejam hospitais, escolas, parques, ou afetar também o acesso da pessoa a múltiplos ambientes. Ou seja, um comportamento que não é típico, seja em sua frequência, sua intensidade, seja sua duração, e que causa risco de saúde ou que afeta a possibilidade desse indivíduo de usar os recursos disponíveis comunitários e sociais daquele indivíduo, certo? Exemplos desses comportamentos são as autoagressões, né? Tem criança que se bate, que se joga contra a parede, que bate a cabeça na parede, criança que se morde, tudo isso é considerado autoagressão. Heteroagressão, bater no outro, chutar o outro, arranhar. Tem criança que vai fazer esses comportamentos muitas vezes por dia, né? Imagina você viver com uma criança e ter que ficar atento o tempo inteiro, porque senão ela se morde ou ela te morde. Né? Eu já vi crianças com heteroagressão que puxam cabelo, que enfiam o dedo no olho. Né? Eu já vi casos mais específicos que as agressões são muito fortes às vezes, né? E gera uma situação muito estressante para a família. Tem também aí a destruição e o lançamento de objetos. Quebrar os objetos, jogar os objetos. Né? Tem uma criança que eu acompanho que esse tempo atrás quebrou numa semana um tablet, uma televisão de tela plana dessas Smart TV, e que imagina o prejuízo e como é que você não dá atenção para a criança quando ela quebra um aparelho desse? Como é que você não vai intervir? Entende? Não é uma coisa simples, né? Só que cada vez que a gente intervém, se ela faz isso para conseguir atenção, ela começa às vezes a quebrar essas coisas para conseguir atenção, jogar os objetos para conseguir atenção, né? E é um risco para a criança também de se machucar, né? Muitas vezes. Nós temos também os gritos persistentes e intensos. Tem criança que vai gritar no meio do shopping, gritar no meio de um lugar público. É impossível as pessoas não virem querer ver o que está acontecendo. Tem uma criança, eu estava até num congresso esse final de semana, e uma parceira nossa estava contando um caso de uma criança que elas mais velha já, que elas começaram a trabalhar esses comportamentos inapropriados e a criança já era verbal e começou a gritar: socorro, vocês vão me matar, dentro da clínica. Agora imagina o que aconteceu numa clínica no centro de São Paulo e a criança gritando para todo mundo ouvir: socorro, vocês vão me matar. Veio polícia, veio tudo que vocês imaginarem. Veio vizinho batendo na porta com cara de bravo, né? Então é muito perigoso, inclusive para a família, às vezes, ser tomada como agressor. Porque às vezes a criança desenvolve esses gritos aí e começa a gritar coisas que ele percebe que chama atenção e a família muitas vezes deixa de fazer a corrigenda que é necessária, deixa de falar não para a criança, porque se fala não ele começa a gritar daquele jeito e aí já junta vizinho, entende? A família fica evitando. Tem um choro persistente. Eu já vi casos da criança chorar por 4 horas seguidas. De continuar a crise que mudava de função de uma coisa para outra 4 horas seguidas. Imagina você ter uma frequência dessa ou uma duração dessa de choro
consistentemente, né, constantemente em casa. Então, se você é profissional e trabalha com as crianças com autismo, a gente tem que ter empatia por isso, assim, não é fácil. Muitas vezes a gente fica só reclamando no corredor. Você também fica reforçando os comportamentos, tá vendo? Seu filho fica só gritando. Você olha para ele toda vez que ele grita. Então, não adianta a gente só reclamar, a gente tem que aprender as estratégias realmente para que ensinar para os pais, para eles saberem como corrigir. E aí tem mais um que é muito complexo também, que é o vômito induzido. Uma criança está ali no meio do shopping, na fila, chama a sua atenção, você não pode responder porque você está pagando. Você fala, espera filho, continua pagando. E aí para chamar a atenção, ele vai lá e vomita no meio do shopping. Rapidamente vai ter um monte de gente na atenção, perguntando o que está acontecendo, se pode ajudar, né? E aí esses comportamentos às vezes são para obtenção de objeto. Você está ali no supermercado, você sabe que a sua criança, quando você não dá o que ela quer ali na saída do supermercado, ela induz o vômito. No meio do caixa, ali no meio das pessoas. Muitas vezes a família dá logo o que ela quer antes de acontecer o vômito, para não ter problema no meio de uma compra do supermercado. Aí deixa de levar a criança no supermercado e vai tendo restrição de ambiente. Então vocês percebem a cascata de eventos que vai acontecendo? Então esses são alguns dos comportamentos que a gente identifica como comportamentos inapropriados. Agora, o que eu faço quando eu tenho esses problemas de comportamento? Fazer nada não é uma opção, porque muitas vezes esses comportamentos se agravam, muitas vezes eles se tornam comportamentos impossíveis de você gerenciar num cotidiano. Eu vi muitas pessoas com autismo já que acabam com contenção química, ou seja, tomam medicamentos muito fortes para evitar que essa pessoa se agrida ou agrida os outros. Então, para evitar isso, a primeira coisa que a gente tem que achar e pensar é o seguinte: lembrar que nem sempre as causas são comportamentais. Nem sempre. Muitas vezes tudo que a gente acha é comportamental. O menino é animado, os pais fazem tudo que a criança quer, minha sogra só ensina coisa errada. A maioria das vezes é verdade, mas nem sempre é o caso aqui. Falando sério, muitas vezes a gente culpabiliza e acha que é tudo comportamental, mas existem outras razões para a criança desenvolver esses comportamentos inapropriados. Não tem exigência nenhuma em casa, a professora faz tudo o que ele quer. Pode ser que seja verdade e pode ser que parcialmente os problemas de comportamento venham por essas razões. Mas tem outras razões também que levam a criança a desenvolver um problema de comportamento mais sério. A gente tem uma criança aqui no Farol que a gente acompanha já há quase 2 anos, há 1 ano e meio, quase 2 anos. E é uma criança que sempre teve comportamentos muito difíceis de gerenciar. Eu cheguei a cogitar, inclusive, a hipótese dele ter um transtorno opositor e pedir, inclusive, uma avaliação para aquela criança. Mas, no final das contas, a gente fez uma outra avaliação médica e a própria fonoaudióloga apontou que ele tinha as amígdalas da garganta, dessa vez, alteradas. E nós descobrimos que era do nível máximo de severidade de inflamação dessas amígdalas. Fizeram essa cirurgia e hoje a criança melhorou muito o seu comportamento, porque ela tinha inflamação e ficava o tempo inteiro irritada com aquela dor e com aquele incômodo. Então, também tem muitas outras condições que podem levar a agravar os transtornos de comportamento. Então é isso, gente. Nem sempre as causas são comportamentais. O que mais que a gente pode ter como causa de problemas de comportamento ou que vão agravar os problemas de comportamento? Às vezes eles têm origem comportamental, às vezes eles são mais reforçados ainda, né, comportamentalmente, né? Às vezes a família, às vezes a própria terapeuta. Tem muita terapeuta que reforça comportamento inapropriado, sim. Tem muito profissional que não tem uma base um pouco mais sólida nesse sentido e que reforça os comportamentos também. Mas pode ser que esses comportamentos também tenham múltiplas outras razões. E nem sempre é uma só. Às vezes você tem a dor que causa mais irritabilidade e que leva a criança ali a apresentar um comportamento inapropriado que o próprio ambiente fortalece através de múltiplos reforçamentos também. Então a dor é uma das razões. Imagina você fazer 3 horas de sessão de terapia com otite, com dor de ouvido, com dor de dente. Imagina você ter aquela dor e não ter como se comunicar. As chances de você ficar com uma regulação baixa e ter um comportamento disruptivo é muito maior. É assim para adulto. A gente muitas vezes briga porque está cansado, porque está com dor.
e vai ver tá brigando já, a hora que vai ver tá brigando com a esposa, com o marido, tá brigando com as pessoas na rua, não é? Que a gente fica muito mais vulnerável quando a gente tá com dor de cabeça, por exemplo. Outro aspecto, convulsões. Uma criança que tem convulsões, muitas vezes, vai ter pequenos danos cerebrais, às vezes em áreas do cérebro responsáveis pela regulação emocional, às vezes em áreas do cérebro responsáveis pela percepção do que é apropriado e do que não é apropriado. Então, para uma criança com autismo, que muitas vezes já tem dificuldade de compreender o que é apropriado socialmente, às vezes ainda tem danos em regiões do cérebro que dificultam isso ainda mais, então os comportamentos disruptivos podem muitas vezes aparecer e se manter também por resultados dos danos causados por convulsões, tá? Efeitos da medicação. Muitas vezes a gente olha na bula e não tem um efeito de falar irritabilidade, mas você mistura muitas vezes dois medicamentos. Já vi muitas vezes criança com autismo fazer uso de medicação e a gente muda o tratamento e busca coisas, na hora que vai ver a medicação da criança que estava causando algum efeito que incomodava a criança. Então a gente tem às vezes com duas medicações diferentes efeitos sinergéticos que podem causar mais incômodo na criança, que podem levar a ter problemas de comportamento, podem afetar o humor, pode causar desconforto, confusão, problemas de sono. Gente, não dormir é tortura. Crianças com autismo têm frequentemente problemas de sono. Muitas delas não dormem tempo suficiente, outras não dormem com a qualidade suficiente. Tem muita criança com autismo que acorda de madrugada e fica acordado, e aí no outro dia está irritado porque não dormiu direito. Então a gente tem que ficar de olho, ver se tem alguma insônia, se tem algum problema de sono, se está tendo realmente uma qualidade, se tem sono REM, se está descansando de verdade ou não. A gente precisa ficar de olho nisso. Alergias. Alergia respiratória, alergia alimentar, causa muitas vezes desconforto, causa uma dificuldade de respiração, pode deixar o indivíduo mais irritável, mais facilmente vulnerável. E aí muitas vezes ele tem comportamentos explosivos, comportamentos disruptivos. Então, muitas vezes a gente trabalha com as alergias para reduzir esse desconforto do indivíduo. E junto com as alergias vem os problemas também, muitas vezes gastrointestinais. Às vezes a gente tem alergia alimentar e isso vai gerando ali uma cadeia de dificuldades que podem afetar o humor, o estado de humor daquela pessoa, a capacidade dela de se regular também. Pode causar incômodo, né? Quem já teve, e praticamente todo mundo já teve aí, problemas gastrointestinais, sabe o quanto a gente fica incomodado. Muitas das nossas crianças no espectro, a gente, conversando com as famílias, elas falam que estão buscando uma nutricionista, porque a criança tem as fezes moles ou porque a consistência é muito ressecada e a criança tem incômodo, visivelmente incômodos por causa daquilo, né? Problemas dentários, cárie, dor de dente. Muitas das nossas crianças não permitem que a gente escove os dentes apropriadamente. Mas, além disso, pode ser problema de gengiva, doenças bucais, né? Crianças com pé, mão e boca, às vezes estão com a boca cheia de afta, a gente não percebe. Causa incômodo, começa a fazer algum comportamento disruptivo e a gente acha que o comportamento disruptivo é simplesmente comportamental e não trata a principal causa do comportamento, tá? Visão e audição. Muitas das nossas crianças vão ter problemas, às vezes, de visão, uma visão que causa dor de cabeça, né? Que não tem óculos e tem problema de visão, força a visão, causa dor de cabeça, atrapalha tudo. Tem síndromes também que têm uma relação com comportamentos inapropriados. Síndrome do X frágil, síndrome de Tourette, muitas vezes vem em comorbidade, dificuldades de autorregulação, irritabilidade, comportamentos inapropriados. E transtorno de saúde mental, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão, déficit de atenção, hiperatividade. Tudo isso aumenta o risco da gente ter um transtorno de comportamento. Então, vocês estão vendo quantos outros fatores precisam ser observados? Não é só o comportamental. Uma criança que não tem capacidade comunicativa, como eu mencionei anteriormente, também, às vezes a criança tem problemas de comportamento sempre com a função comunicativa. É mais fácil do que eu só corrigir, eu ensinar ele a se comunicar de alguma forma, seja verbal ou não verbalmente, seja através
de gestos ou de vocalizações, ou até mesmo da comunicação alternativa. Nós temos PECs, nós temos os tablets com aplicativos específicos para comunicação. Às vezes é isso que vai resolver o problema. Temos também fatores ambientais. Tem criança que se irrita com a luminosidade, certas horas do dia, locais específicos, tudo isso conta. E aqui, ó, mudança no ambiente familiar, separação, falecimento de um familiar próximo. Eu tenho uma criança no Nordeste que o avô ficou doente. É uma criança que já tinha um histórico de dificuldades de comportamento e de comportamentos disruptivos, mas que tinha melhorado e que tinha praticamente parado esses comportamentos. Aí o avô adoeceu, começou a ocupar o quarto dele, ele teve que dormir com os outros irmãos, alterou completamente a dinâmica familiar. E só dessa alteração os comportamentos voltaram gravemente e a gente teve que trabalhar tudo de novo para que ele melhorasse novamente os comportamentos disruptivos. Às vezes a família está com uma pressão muito grande financeira, é muito comum. Separação de casais no espectro do autismo também é muito comum. A criança muitas vezes está sentindo falta de alguma pessoa ali da separação. O pai saiu de casa, está sentindo falta do pai, não sabe expressar aquele sentimento, causa irritabilidade, tá? Mudança dos cuidadores, mudança dos terapeutas. E cuidador, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o cuidador no Brasil aprende muito rapidamente o seguinte: se eu deixo o filho da minha patroa e do meu patrão chorar, eu sou mandado embora. Então a gente tem cuidadores que fazem tudo para a criança muitas vezes, que passam o dia inteiro antevendo as necessidades da criança e atendendo as necessidades antes mesmo que elas apareçam. E a criança às vezes dá uma resmungada, já vai lá e faz o que ela tem que fazer. E aí a criança vai aprendendo, é só resmungar que eu consigo, é só chorar que eu consigo. E aí, essas mudanças dos cuidadores, às vezes eu tinha uma cuidadora que era super consistente e de repente entrou uma que não é. Isso pode afetar o desenvolvimento da criança, pode gerar esses comportamentos inapropriados. Muitas vezes também a criança está sentindo falta daquele cuidador, né? E não sabe como expressar, às vezes se expressa com irritabilidade. E finalmente, aí sim, a gente tem o reforço comportamental, que é feito pela família, pela escola, pelos terapeutas, pelos cuidadores e por todo mundo que interage com a criança. Então, não é somente aspectos comportamentais, tem também aspectos biológicos, médicos e que precisam ser avaliados. Então, é possível que a gente precise de uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes a gente precisa de análise aplicada do comportamento, mas a gente pode precisar também de fonoaudióloga para trabalhar a comunicação, fisioterapeuta quando a criança tem problemas de praxis, problema de tônus, pode precisar do médico para as condições de saúde, dentista, nutricionista, né? Para as condições também gastrointestinais, para dificuldade de seletividade alimentar. Então, tem muito essa possibilidade da gente ter, na gestão de comportamentos inapropriados, que buscar suporte de outros profissionais. Mas uma coisa é certeza: independente da equipe multidisciplinar, se a família, os cuidadores, família estendida e os terapeutas não estão envolvidos e não sabem como gerenciar esses comportamentos, inevitavelmente a gente vai ter um risco de piorar, de agravar e de ampliar esses comportamentos disruptivos e inapropriados. Então, mas geralmente eu não começo com todo mundo não. A maioria das vezes, quando eu tenho uma assistente terapêutica, uma aplicadora que passa múltiplas horas dentro de casa fazendo as terapias, ela é a primeira que eu vou colocar para trabalhar os comportamentos inapropriados. Quando estiver funcionando bem dentro da sessão, que a criança estiver tranquila dentro da sessão, aí eu incluo um membro da família que eu saiba que é o mais engajado. Ensino tudo para esse membro da família e vou generalizando para os outros membros, até chegar na família estendida. E nos cuidadores, tem que ficar muito claro para os cuidadores que não vamos permitir que eles atrapalhem o desenvolvimento da nossa criança. E reforçar comportamentos, ensinar comportamentos inapropriados é uma das formas mais graves de atrapalhar o desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa aprender o manejo. E para aprender o manejo, a gente vai ter que aprender alguns princípios de ABA, né, de análise de cada comportamento. Vamos ter que aprender o que é essa sequência ACC, né, antecedente, comportamento e consequência. Vamos descobrir o que é reforço, o que é punição. Vamos ter que aprender a identificar esses comportamentos, fazer um plano de manejo. Vamos ter que identificar padrões comportamentais que possam estar alimentando esses comportamentos inapropriados. E vamos ter que aprender sobre pico de extinção, dessensibilização. Vamos ter que ver exemplos práticos dessa gestão para a gente aprender um pouco melhor
como fazer isso na prática, como fazer isso em casa, né? Então, eu estou apresentando aqui algumas aulas que vão ter no nosso curso. Quais são os principais erros nessa gestão? Se aparecerem novos comportamentos, como é que eu faço? Vamos discutir as etapas de gestão, ou seja, identificar qual que é a função desse comportamento inapropriado, não reforçar esse comportamento, achar um comportamento apropriado que eu possa colocar no lugar desse comportamento agressivo ou disruptivo e, finalmente, ensinar o comportamento apropriado que eu decidi que a criança vai usar para a substituição. Eu preciso descobrir aqui o que fazer quando a criança se morde, o que ela fazer quando ela agride os coleguinhas, quando ela se agride, quando ela chora de forma persistente. Tudo isso é diferente. Cada uma dessas causas, cada uma dessas situações precisa de uma abordagem específica. Eu espero poder cobrir tudo isso nas próximas aulas. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês e fica aberto aqui para vocês colocarem suas críticas, seus comentários, suas perguntas, né? Eu espero que ajude vocês. Um abraço e até as próximas aulas.